Fala, gente, bora entrando aí devagarzinho. Dá um tempinho aí pra galera se chegando. Olá, Karina. Aí, Tá conseguindo me ouvir? tô ouvindo. Agora parece que é tu que tem um cachorro aí no fundo. Cara, aqui nesse condomínio tem muito cachorro. E aí o pessoal fica correndo aqui dentro do condomínio, tudo nessa época de pandemia, os bichinhos ficam tudo doidos, latindo. Gente, boa É, noite. Vamos chegando aí. Vamos fazendo aquele nosso velho combinado de encaminhar essa live aí, mete o dedo no aviãozinho para chegar no máximo de pessoas que puderem, principalmente gente que está de home office. Oi, Cíntia, tem muita coisa aqui para você ouvir hoje. vou mandar aqui pro pessoal também, vou aproveitar. Beleza. Carol, seja bem-vinda. O pessoal que está de home office aí tem sofrido bastante com essas coisas, dores, desconforto, sem saber como planejar o ambiente de trabalho aí em casa. Então, vamos lá. Vamos que Bora botar vamos. para gerar dentro desse assunto. Boa noite, que é um pessoal também conhecido meu entrando. Sejam bem-vindos. Hein? Oi, Eita, Carolzinha. nossas relações são comuns, né? Fisioterapia. É, tem muita gente aí que a gente conhece juntos. É verdade, verdade. Deixa Ô, eu Karina, para a gente não demorar tanto a começar, vamos ir devagarzinho, que é o tempo que o pessoal vai chegando, que o Instagram vai informando o pessoal que a live está acontecendo. E se apresenta aí para o pessoal, para quem não te conhece. Carol, é, eu retorno para Salvador, talvez esse ano, ainda espera aí, depende muito da pandemia. Tô doido para voltar. Oi, Carol, minha prima entrando aí também. Bom, me chamo Karina Moura, sou fisioterapeuta, né? A minha atuação principal sempre foi voltada para a segurança e saúde do trabalhador. Iniciei minha jornada como professora, como fisioterapeuta, como professora, não atuei em clínica, fui direto para ministrar aulas e era voltado para a saúde do trabalhador, na área de segurança do trabalho. Posteriormente, eu comecei a trabalhar com segurança numa empresa específica voltada para a fisioterapia do trabalhador e ergonomia. E aí, desde 2016, eu atuo diretamente com isso, só com essa área. E aí, faço tanto treinamentos, palestras, análise ergonômica do trabalho, ginástica laboral, programas de qualidade de vida do trabalhador, dentre um zilhão de outras coisas aí que essa área pode nos proporcionar. E atualmente, né, sou proprietária da CM, Saúde Corporativa e Ergonomia, que atua justamente com isso, levar bem-estar, levar qualidade de vida ao trabalhador, saúde, segurança, conforto e ergonomia. É isso. Bom demais. Gente, vocês estão vendo aí que é uma pessoa que entende pra caramba do assunto. Então, quem tiver suas dúvidas, vai digitando aí, que a gente vai pontuando e tirando as dúvidas de vocês. Lembrando que quem comentou na caixinha de pergunta lá, que eu abri hoje, a gente também vai estar respondendo as perguntas de vocês, só que mais para o final. Sintam-se à vontade para colocar aí de novo, também não tem problema. Exatamente. Já que a Karina manja muito desse assunto, vamos aproveitar um pouquinho do conhecimento dela. E aí eu queria, Karina, que você começasse explicando para o pessoal o que é um posto de trabalho. Qual é essa diferença de estar num ambiente de trabalho corporativo e de estar desempenhando essa função em casa? O que é que precisa? Quais seriam as coisas ideais assim? O que é que a pessoa tem que ter em mente quando pensa no posto de trabalho dentro da residência? Assim, veio muito essa questão de posto de trabalho, né, agora com a pandemia. Mas o posto de trabalho, ele existe em qualquer situação em que você execute seu trabalho. Então, a sua relação com a máquina, os equipamentos mobiliários que você usa, sinteticamente falando, que é aquele espaço que você determina para executar o seu trabalho. Então, quando a gente fala dessa mudança de home office, muitas empresas, muitas pessoas não estavam preparadas para isso, porque quando você vai para um ambiente corporativo,
lá dentro você tem, né, todos os respaldos, os equipamentos, mobiliários que a empresa, né, coloca, organiza para que você execute o seu trabalho. Só que quando a gente foi para o ambiente de home office, primeiro que as empresas estavam naquela questão, né, todo mundo, na verdade, de que, é só uma semana, são 2 semanas, não, são 3 semanas. E aí foi levando isso, gerando isso, e as pessoas foram adaptando, né, os ambientes de trabalho, né, dentro da casa. E essa mudança, né, ela é uma mudança muito drástica, que infelizmente muitas pessoas não conseguiram ainda realizar. Tá muito baixo o meu áudio? Deixa eu tirar aqui meu fone para ver se fica bom. Peraí. Melhor agora? Melhorou aí, Marcos? Melhorou mais? Melhorou mais, Ricardo? Ou tá muito baixo ainda? Tá, para mim aumentou o volume. Deixa eu ver aqui. Aumentei também. Mas vão Esperar o dizendo Marcos aí dar se um o retorno. áudio está muito baixo, que eu me aproximo mais aqui. Deixa eu tirar até aqui o carregador, que pode ser também isso, que às vezes atrapalha. Só um minutinho, deixa eu só visualizar aqui. Pronto, melhorou agora, pessoal? Tá melhor? Tá Vão melhor dizendo que aí, não? gente, se o áudio tá bom, se não tá. Para mim tá, eu tô te Melhorou. escutando bem. Tentem dar uma Pronto, aumentada também no volume do celular de vocês, certo? pronto. Pois então vamos aqui retornar. Vou ficar até mais próximo aqui da tela para vocês poderem entender e visualizar melhor. Acho que deve ser a questão mesmo, se você puder aumentar um pouquinho mais o seu áudio, talvez fique melhor, porque eu tô falando até mais alto também. Mas, enfim, vamos lá. Então, as pessoas elas não estavam adaptadas a essas condições de trabalhos ideais dentro de casa. Então, as empresas, querendo ou não, envolve uma logística muito grande de levar mesa, cadeira, tudo. Então, algumas empresas acabaram que não levaram esses mobiliários e esses equipamentos para o trabalhador. Já algumas disponibilizaram pelo menos uma cadeira, ou o próprio suporte de computador, ou o notebook, e etc. Que é o caso da Nubank, né? Que a Nubank, o roxinho, ela disponibilizou para os trabalhadores a cadeira que eles usavam no ambiente de trabalho corporativo, eles disponibilizaram para o colaborador levar para casa, né? Mas nem todas as empresas forneceram isso, até porque é uma logística, é um custo muito grande. Só que a gente sabe, né, que tem que ter uma mudança para que você possa ter um conforto melhor. Então, o que aconteceu? Dentro de casa, as pessoas foram para aquele local em que era mais parecido com o ambiente corporativo. Então, algumas pessoas tinham o benefício de ter em casa um escritório, mas tem muita gente que acredita que 90% da população não tinha. Então, o que fizeram? Pegaram a mesa do jantar, a mesa da cozinha, adaptaram algum móvel que fosse mais alto para ficar ali sentado, né, usando o computador. E aí pegaram também, consequentemente, a cadeira, né? Ou um banco que tinham, ou a cadeira na cozinha, né? Então, muita gente acredita que pelo fato de ter uma mesa, né, da cozinha e a cadeira da cozinha, isso seria requisitos ideais para o trabalho. E aí é que não entra esse ponto. Então, um posto de trabalho, inicialmente, a gente precisa definir qual é o local que a gente vai usar dentro da casa. E aí, quando a gente olha essa questão dentro da casa, a gente tem que procurar, claro que uma mesa da cozinha e a cadeira da cozinha não são ideais, mas nem sempre nós temos requisitos financeiros para fazer esse investimento, que não é um investimento tão barato, e logo mais nós que tivemos essa modificação tão drástica e tão rápida. Então, com essa inconsistência de saber se vai para o trabalho, se volta, se fica em casa, então acabou que as pessoas estão adaptando com as coisas que tem em casa. Meu pequeno tá latindo aqui atrás. Mas o áudio tá bom? Tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Então, assim, como o Ricardo perguntou, vou terminar de contextualizar, né? Então, o primeiro ponto que você deve fazer é escolher um local específico para você determinar o trabalho. É como se você acordasse de manhã e você já fosse direto para aquele local. É como se você fosse fazer uma simulação que você saísse de casa para trabalhar, só que está dentro de casa. Então, você vai separar um cômodo da sua casa para você determinar que ali é o seu local de trabalho. Você vai organizar esse posto de trabalho, essa mesa e essa cadeira, que mais na frente a gente vai falar quais são os requisitos ideais.
Um local em que seja confortavelmente no sentido ambiental, ou seja, um local que não seja muito quente, um local que não seja muito frio. A gente sabe que quando fala de Teresina não tem como ser frio, né? Mas é um ambiente que você tem que ver que não é muito quente, também não é muito frio, que não tem uma iluminação tão forte na tela do seu computador, que seja uma iluminação mais voltada para a questão natural, né? Iluminação natural, e que possa ali você conversar, né, com as pessoas que estão em casa, que aquele local é o seu local de trabalho. Porque uma outra questão muito importante é o fato de que nós tivemos que, dentro de casa, dividir o nosso espaço com o filho na escola, com o marido também trabalhando, e com as outras coisas, né? O vizinho, a rua, com os outros barulhos. Então, você tem que entender e organizar o seu posto de trabalho inicialmente para você, como você vai executá-lo na forma fisicamente falando, né? De equipamentos mobiliários, questões ambientais, e conversar organizacionalmente com as pessoas da casa, para vocês poderem realmente separar, né? Hoje eu fico aqui, amanhã você fica ali. Quem tem filho em casa, né, que dá para explicar, botar uma plaquinha, tipo, agora a mamãe está no trabalho, a mamãe agora está aqui, e depois a mamãe volta e vai conversar com você, né? Então, é necessário que você organize como se você estivesse saindo de casa para trabalhar. O primeiro ponto é esse. Ah, E aí, bacana. para se vocês estão fazendo isso certo. Acho que todo mundo teve essa dificuldade, né? Eu não consigo trabalhar de casa enquanto fisioterapeuta, né? Preciso obrigatoriamente estar na clínica, a galera aí também trabalha na parte hospitalar, mas acredito que seja um ponto bem crucial, assim, tá na coluna vertebral aí do nosso assunto, porque eu acho que tudo parte daí, né? A questão das distrações, de você não saber dividir o ambiente familiar entre o ambiente de trabalho, e aí às vezes o cara tá aqui, a televisão tá ali chamando para você ver o Netflix, você olha para a cama, dá aquela vontade de deitar. Então, lidar com isso não é fácil. Todo mundo foi jogado repentinamente em uma situação nova, né? E ninguém estava mentalmente preparado para isso, até porque sair de casa muitas vezes é também um trabalho de alívio mental, você está em outro ambiente, você interage com outras pessoas, isso faz parte do ser humano e de repente você se vê sem essa possibilidade ali o tempo todo dentro do mesmo ambiente, confinado, né? É uma coisa que aumenta muito o estresse. Estresse esse que, inclusive, está relacionado com a questão da dor. Quanto mais a gente se torna estressado, quanto mais o nosso nível de estresse está alto, mais a gente produz um hormônio chamado cortisol. O cortisol ele é um dos hormônios responsáveis por baixar a nossa imunidade. É um dos hormônios responsáveis por aumentar a espasmo muscular, que é o hormônio do estresse. Então, quanto melhor você conseguir controlar, fazer essas divisões, fazer esse mapa mental do que é trabalho e o que não é, até para não confundir as duas atividades e continuar sendo produtivo, afinal a gente recebe essa exigência de ser produtivo. Então, a gente precisa controlar os nossos níveis de estresse para poder ele não ser uma ferramenta que vá tornar as coisas piores, né? Karina, me diz uma coisa, quais são as maiores atenções assim que a gente tem que ter em relação ao posto de trabalho? Em relação a, por exemplo, distância do computador, cadeira, mesa, já que muitas vezes a gente não tem um mobiliário ideal, como é que a gente pode se virar diante disso? Tá, eu vou falar primeiro os mobiliários que são adequados. E aí a gente vai fazendo as adaptações, né? Porque vou falar primeiro o ideal e vou falar posteriormente as adaptações. Então, o Perfeito. ideal, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Quais são esses equipamentos que a gente vai utilizar no trabalho? O que que a gente precisa para trabalhar, né? E tudo isso que a gente precisa para trabalhar, a gente tem que estar dentro do nosso alcance. Então, é algo que nem todo mundo entende, nem todo mundo percebe. Mas muitos de nós enche a mesa de coisas do trabalho e bota ali em cima, né? Já cansei de fazer avaliações e encontrar
muitas fotos da família, santos, objetos, porta-trecos, tudo você coloca em cima da mesa. E nem sempre aquilo ali é o necessário para você executar o seu trabalho. Então, o que precisa estar ao seu alcance são as coisas que você vai usar para o trabalho. Exemplo, o computador, né? Ou o notebook, ou o celular, ou o telefone, né? A impressora, um bloco de anotações, o teclado, o mouse. São coisas que você precisa estar ao seu alcance. Então, a primeira coisa que a gente faz é isso. Observar o que a gente vai colocar para o nosso trabalho e que isso esteja ao alcance. Como é que eu sei o meu alcance? Cada um de nós tem uma composição antropométrica diferente. Então, cada um de nós tem um comprimento diferente de membros, né? Não é igual de todo mundo. Então, você, para fazer primeiro o teste, você coloca os braços à frente, pega a ponta do dedo e abre. Então, tudo que está ao seu alcance, que não faz com que você eleve, né? Leve a coluna para frente, nem vá para o lado, nem vá para o outro, é o que está ao seu alcance. Então, as suas coisas devem estar nesse alcance. Por quê? Se eu coloco algo que não está ao meu alcance e eu necessito utilizar com frequência, consequentemente, eu vou precisar fazer essa movimentação com o tronco várias vezes. Vou levar várias vezes. E isso você sabe que pode gerar complicações para a nossa linda coluna vertebral. Então, são várias movimentações que a gente faz que são desnecessárias. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão do uso do equipamento, né? Do notebook ou computador. Se for o computador, esse computador ele já tem, né, a própria tela, tem a parte lá de baixo do desktop e tem o teclado e o mouse. Vem completinho desse jeito. Nesse sentido, esse computador e o notebook, eles precisam estar adaptados às minhas condições de postura, condição de tamanho, condição de visão, né? Meu campo de visão tem que estar tudo adaptado em relação a isso. Então, quando a gente fala de computador, né, sem ser o notebook, e também o notebook, a gente precisa fazer com que ele tenha um ajuste. Ou seja, se ele está posicionado à sua frente, é necessário que o seu campo de visão esteja na parte superior, ou seja, na borda superior da tela, do monitor. Se caso essa borda superior não esteja ao nível dos seus olhos, é interessante que você coloque algo para que ele fique elevado. O ideal é o uso de um suporte ajustável, em que você adapta de acordo com a altura. Ou seja, se eu, Karina, uso e meu esposo também usa, ou meu irmão também usa, é interessante que seja ajustável, porque vocês têm alturas diferentes. Então, nesse sentido, é interessante que seja ajustável. Ah, Karina, mas eu não tenho como ter um suporte desse. O que eu posso fazer? Coloca livros, coloca uma caixa que seja mesmo, que tem algo dentro, né, para ela não amassar. Coloca aquelas resmas de papel, de chamex, né, que a gente usa, que ela já vem num tamanho ideal. Né? E você vai colocando até chegar nesse nível do monitor. Ou seja, o monitor tem que ficar na altura os olhos tem que ficar na altura da borda superior do monitor. Por quê? Se ele estiver mais baixo ou se ele estiver mais acima, eu vou fazer essa movimentação de flexão de pescoço. E aí, isso são movimentações que são feitas repetidamente, que podem também causar um desconforto posterior. Se eu tenho essa tela do computador na altura dos meus olhos, eu vou ver toda a tela através do meu campo de visão. Então, ao invés de eu movimentar a questão do pescoço, eu vou movimentar somente o campo ocular, tá? Depois a gente vê uma perguntinha aqui que o Thalisson fez. Anotando aí, Ricardo. Primeiro ponto é o monitor, né? Quando a gente fala de computador, ele já vem com teclado e mouse independente. O que é isso? É que você tem, né? Tem a tela do computador e ele não tem local para você digitar. Então, você precisa ter o teclado e precisa ter esse mouse. Por quê? Quanto mais... O que a gente tem mania de fazer? A tela do computador está aí na frente e a gente tem mania de colocar o teclado próximo demais da tela do computador. Não sei se você já prestou atenção nisso. Quanto mais a gente bota o computador, mais a gente quer botar o teclado lá colado no computador, na tela. E não necessita. Primeiro que pode ser por cabo Bluetooth ou então porque ele tem um cabo gigantesco. Então, se eu tenho esse teclado lá na frente, eu vou fazer também a mesma coisa que eu fazia antes. Eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Abrir os ombros, os braços, na verdade. Cotovelo, vou ficar com ele flexionado e vou para cima da mesa. Ou seja, vou levar meu corpo todo para cima da mesa sem necessidade. Além disso, eu vou ter a questão da acuidade visual, porque eu vou estar muito próximo da tela do computador.
Então, o teclado, ele tem que ficar mais próximo da borda da mesa, né? E o mouse próximo desse teclado, tá? Assim como também no notebook. Quando a gente tem computador, você não precisa adaptar, só trazer ele para próximo da borda da mesa, mais ao alcance das suas mãos. E quando a gente fala de notebook, à medida que você coloca esse computador mais alto, para ficar num ajuste bom possível, né, de visão, e você não tem como teclar, porque se você for teclar, você vai também jogar o corpo para frente. E se você for usar o mouse, da mesma forma. Então, você precisa, quem tem notebook e quer fazer esse ajuste de forma ideal, precisa ter um teclado e um mouse independente, que pode ser tanto por Bluetooth quanto também através de cabos. Esse é o ponto inicial, que ainda não acabou, Ricardo. Eu vou terminar de falar À aqui alguns vontade. detalhes. Vá à Mas tá vontade. dando para entender, né? Tá assim. E aí, o outro ponto é quando você. Eu sempre faço do computador até chegar à cadeira e descer. O outro ponto também é a quina da mesa, né? Essa quina da mesa, não sei se vocês observam, né? Se vocês estiverem perto da mesa, vocês vão observar que a mesa de vocês, na grande maioria, infelizmente, né? Arquitetos que estiverem assistindo, por favor, deixem a borda da mesa arredondada. A quina da mesa é chamada quina viva, em grande maioria das partes que a gente encontra. O que é quina viva? É quando você coloca o seu antebraço na quina da mesa e ele machuca. Então, se você pontua, né? Se você tiver agora com a mesa aí próximo, você pode colocar. Se deixar avermelhado ou machucar ou marcar, ó, ou marcar, o meu tá marcado, mas eu tenho um protetor. Eu fiz isso para mostrar para vocês. Tá marcado. Então, isso é chamado quina viva. Então, quando a gente tem essa estrutura, imagine você o tempo todo com a estrutura fixa e firme, apertando essa região. O que vai acontecer na ponta dos dedos? Formigamentos, desconfortos e etc. Né, Ricardo? E aí, isso pode gerar algumas doenças que a gente chama que dentro da fisioterapia do trabalho, fala lesões por esforço repetitivo ou doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Então, isso pode gerar um desconforto. Para isso, a gente tem que resolver usando um quebra-quina, que a gente coloca na borda da mesa, que é para proteger essa região aqui do punho, tanto esquerdo quanto direito, que a gente depende mais, né, se você é destro ou canhoto. Assim como também do mouse, tá? A gente precisa ter um mousepad, que é para tanto proteger aqui o punho, tanto da mesa quanto também da estrutura em relação à estrutura rígida da mesa, quanto também para facilitar na movimentação do mouse, tá? Esses são os pontos. Tá dando tudo certo para entender? É porque assim, é muita coisa, eu fico achando que tá assim um pouco tedioso, mas é assim mesmo. Se não fosse, as pessoas não vão entender. Tá dando para entender, né? Tá ótimo, está sendo ótimo. Pode continuar aí. Se Pronto. preocupa não que a galera tá entendendo. Ok. E aí, quando a gente fala para a parte inferior dessa mesa, né? A mesa, ela precisa ter um espaço embaixo que você possa movimentar os segmentos corporais inferiores. Você precisa ter um espaço para movimentar as pernas. Então, você não pode ter o que acontece também. Quando a gente pega uma mesa de casa que a gente está acostumado a usar, da cozinha nem sempre, porque ela é sempre mais aberta. Mas aquelas mesas de jantares que a gente usa, ela sempre tem uma estrutura embaixo, um design que é de madeira, né? E acaba que você vai sentar e o joelho fica ali. Você senta para se aproximar da mesa e o joelho fica batendo, e o espaço é muito curto para você movimentar. Então, isso acaba gerando desconforto para a pessoa. Após isso, a gente vai para a cadeira. A cadeira ideal, ela tem que ser uma cadeira relacionada a escritório, né? Essa cadeira, ela tem que proporcionar conforto e ela tem que ter os requisitos básicos que uma norma regulamentadora, chamada NR17, ela nos proporciona. Então, ela tem que ter 5 pontos de apoio nos pés, tá? Esses 5 pontos de apoio nos pés, eles têm que ser com rodízios, ou seja, para facilitar a sua movimentação. O que acontece? Muita gente usa a cadeira para fazer isso, para se jogar, para pegar um objeto que está longe, que não está ao seu alcance. E isso faz com que as pessoas não entendam o uso do rodízio. O rodízio é para você fazer isso, girar de um lado ou girar do outro, ou pequenas movimentações de alcance. Não para você se jogar.
né? E aí influencia diretamente no desgaste do equipamento. Outro ponto é que o encosto, ou seja, o local em que você coloca suas costas, sua coluna, ela tem que ter uma curvatura. E essa curvatura, quando você senta, ela se assemelha à curvatura da sua coluna lombar, né? Então, ela tem que ter essa curvatura. O assento, quando você for fazer a avaliação do assento, você tem que apertá-lo. E quando você aperta ele, ele não pode ser nem fino demais e nem grosso demais. Tem que ser confortável. Você sentou e você sente que você está confortável. Tipo o acolchoamento daquelas cadeiras de cozinha, só que são um pouquinho mais baixo, mas com aquele conforto que a gente senta. E, para terminar, o apoio de braço. Que o apoio de braço ele não pode ser fixo. Muita gente acaba comprando cadeiras que têm apoio de braço fixo, que a gente vê muito em supermercado. Não sei se você já visualizou, mas a gente encontra muito em supermercado cadeiras pretas, né, que são de secretário, que tem aquele apoio de braço. Mas ele não pode ser fixo, porque dependendo da altura da sua mesa, esse apoio de braço, ele serve como uma extensão da mesa e uma extensão para você posicionar o seu braço. Então, você precisa ter um apoio de braço que é leve para ficar rente com a altura da mesa. E aí, você não precisa entrar na mesa. Você não precisa jogar o seu corpo em relação ao equipamento. Você simplesmente permanece numa postura ereta. E, por fim, o posicionamento dos pés, né? Que a gente precisa ter um ângulo de 90 graus do joelho e os pés precisam estar apoiados completamente ao chão. Se eles não estiverem, e pessoas que têm 1,65 m para baixo, essas pessoas precisam utilizar um apoio de pés. Mas, Karina, vamos lá, né? Você perguntou para mim para eu fazer as adaptações, né? Você tem alguma pergunta em relação à adaptação? Que aí eu vou contextualizando e você fala um pouquinho também, Ricardo. Eu tô entendendo tudo que você está colocando e eu ia perguntar justamente dessa adaptação de pé, porque eu vejo bastante, principalmente em ambientes de bancos e etc., que a gente consegue perceber bem, né? Que são ambientes que normalmente seguem as normas aí, regulamentadoras para poder manter o funcionário na melhor saúde possível, já que ele passa muito tempo sentado desempenhando a função. Mas tá ótimo, tô entendendo, tô aprendendo pra caramba, tô observando aqui, porque realmente está explicando tão bem que eu não tô ficando com dúvida. Tá bom, que bom então. Então, assim, o apoio de pé, né? Quando a gente vê no banco, realmente tem. O apoio de pé, o ideal para ser usado apoio de pé é quando você não tem essas configurações que eu falei anteriormente, né? E que a pessoa não consegue posicionar os pés delas ao chão, né? Então, para ficar mais próximo, para ter esse pé em posição neutra. Mas quando a gente fala do banco, ele também pode ser usado para fazer a movimentação e melhorar a circulação, porque o pessoal que trabalha em banco, eles passam muito tempo em pé, ou muito tempo sentado, e acabam que não tem tempo suficiente, tempo hábil para fazer as pausas. Então, nesse caso, eles usam ali, colocam até mais estendido para frente, para justamente facilitar essa circulação e fazer uma mudança de postura, já que eles não podem estar se levantando. Não é o ideal. O ideal é que pelo menos a cada 1 hora, quando você faz o uso do computador, você se levante, se movimente e faça, né? Vá beber uma água, vá falar com alguém, vai fazer uma breve pausa para poder, né, fazer essa alternância de postura, que o ideal é que você faça essa alternância. Mas vamos lá, falei já do computador adaptado, falei do mouse e teclado. Quando eu falei aqui dessa questão da quebra-quina, né? Se você não tem como comprar, é só uma borracha, tá? Uma borracha, mas aqui eu comprei numa loja específica de ergonomia. Mas, Karina, eu não tenho condição de fazer essa modificação. O que eu posso estar fazendo? Tem toalha, aquelas toalhas que são de rosto. Aquelas toalhas de rosto, se você dobrar elas e não deixá-las tão elevadas, né? E você botar, né, nessa região da quina da mesa e próximo do seu teclado, você pode usá-la também como um quebra-quina, já que você não pode usar. Agora, o mousepad, infelizmente, não tem como a gente fazer uma adaptação, porque é interessante que você tenha um mousepad e não um mousepad que seja liso, completamente liso, né? Porque às vezes acaba que você permanece na posição ruim. O mouse comum que a gente usa é esse daqui, né? É o mouse mais comum que a gente encontra. Mas tem um mouse maravilhoso que, para quem trabalha muito com o uso de computador, é extremamente importante. É um mouse que ele é na posição vertical.
É um mouse em que você, ao invés de você fazer essa posição aqui, ó, olha só, tá vendo? Quando eu movimento demais, eu faço essa movimentação com o punho. E às vezes, quando eu não tenho mousepad, eu faço isso, ó. E eu permaneço muito tempo nessa posição. E o que que acontece com o mousepad lateral? O tempo todo, o meu mouse, ele está... tempo todo, o meu punho, ele está em posição neutra. Então, a movimentação que é aqui, ela é na lateral. Então, ela fica mais ou menos aqui. Então, por mais que eu faça, ó... Deixa eu tentar mostrar assim. Ele vai ficar aqui. Então, eu faço essa movimentação e não uso muito também a questão dos dedos. Então, ele é extremamente interessante. Mas, o modelo mais barato dele é bem carinho. E aí, eu também ainda não fiz esse investimento, não. Mas, ele é muito, muito, muito legal. Assim como também tem o teclado. Que ao invés dele ser reto, o teclado ele fica na posição metade para a esquerda para uma mão e metade para o outro lado direito. E aí você não faz esse cruzamento, né? Então ele é muito interessante também, mas não é comumente vendido. A cadeira, vamos lá. Eu falei da mesa, né? Agora a cadeira. Se você não tem como comprar uma cadeira de escritório, né, que tem esses requisitos ideais, porque a gente sabe que é um valor que nem todo mundo tem como comprar e adaptar, o que você precisa fazer é, se você não consegue alcançar com a altura dessa mesa e essas cadeiras que você tem não tem braço, é interessante que você pelo menos se posicione na mesma altura da mesa que você está usando. O ideal é que a mesa tenha uma altura de 75 centímetros. Eu não me recordo mais ou menos a altura que é das mesas de jantares e tudo mais, mas se eu não me engano, elas são um pouquinho mais altas, E aí, se você ficar mais alto, consequentemente, você não vai conseguir colocar o pé no chão. E aí, dependendo da sua altura, se você é mais baixinho, você vai fazer adaptação. Embaixo, nos pés, se você não tem como comprar apoio de pés, você tem duas opções. Você pode usar uma caixa, mas saibam, pessoal, tudo que eu tô falando isso aqui tem que ser algo temporário. Você não pode usar isso para a vida toda, tá? E aí você vai comprando aos poucos, na medida que você vai melhorando, tá? Concordo, viu, Thiago? Realmente ele é muito bom mesmo. E Valeu, aí, Thiagão, tamo junto. e aí é o seguinte, né? Apoio de pé. Você pode usar uma caixa, e essa caixa tem algo dentro para ela não amassar. E você pode fazer o abecedário dos pés. Já ouviu falar no abecedário dos pés, Ricardo? Não conheço. O agora você vai fazer, só não vai mostrar porque não tem como. Você vai imaginar que é o seu pé, tá? E aí você vai fazer o abecedário dos pés, o alfabeto dos pés. Então, quando você estiver muito fadigado, cansado, não puder realmente se levantar para se movimentar, você vai fazer o movimento com os pés. Letra A, letra B, letra C, letra D, até o Z. Porque aí você faz essa movimentação, ativa a circulação e facilita, né, que você não fique com desconforto posterior. Então, nos dois pés, tá? Se você não pode se levantar, não tem como usar necessariamente o apoio de pés, você vai fazer essas duas adaptações. Quanto à cadeira, é interessante que a cadeira, quando a gente fala de cadeira de cozinha, na maioria das vezes elas são bem lisas, né? São bem rentes. É só aquele plástico ali envolvendo e a parte de trás é de ferro. Então é extremamente desconfortável para você trabalhar. Então você tem que acolchoar atrás com o uso de alguma almofada. Não seja uma almofada muito grande, ou seja, um travesseiro que seja com muito volume, porque senão você vai levar o corpo para frente. E assim como no assento, também não pode ser tão alto, também não pode ser tão baixo. É algo que facilite para você poder ter um campo de visão bom na sua frente e fique na altura da mesa. E quando a gente fala da cadeira da sala de estar, né, que ela vem com aquele acolchoamento muito bom na parte da perna, você tem que acolchoar pelo menos sua parte posterior para não incomodar, porque na maioria das vezes é de madeira, né? Nem todo mundo tem aquelas cadeiras que são acolchoadas aqui atrás. Então, você acolchou também para que possa ficar nesse posicionamento. Então, essas são as adaptações que a gente pode fazer no nosso dia a dia do trabalho, dentro do home office, para melhorar as condições de trabalho. Mais uma vez, lembrando, não são condições que você vai permanecer com elas fixas pela vida toda. Aos poucos, vocês vão trabalhando o conforto de vocês. Por quê? Não tem nada melhor do que você trabalhar com conforto, né? O conforto é extremamente importante para a nossa saúde.
E aí o Ricardo sabe mais do que eu sobre isso. Acho que deu para entender, Ricardo. Eu sim, ficou tudo claro, tá ótimo. Essas adaptações elas são importantes demais, passar tempos prolongados na mesma posição, e etc. e tal, a gente vai tocar nesse ponto também ainda hoje, que são coisas que não é o que as pessoas devem fazer, e infelizmente, às vezes, por conta da correria do trabalho, acaba acontecendo, e aí a gente entra num outro ponto, certo? Eu vou me adiantar um pouquinho, tá, dentro dos tópicos que a gente selecionou para falar, e vou responder a pergunta que o Thaleson fez. Como saber se a postura que ele está trabalhando está adequada ou não, certo? Primeiro ponto de tudo, postura ideal não existe. Então, se vocês estão com isso na cabeça, esqueçam. Porque isso não é verdade, já é sabido pela literatura há muito tempo. Infelizmente, boa parte dos profissionais da saúde ainda ficam presos a esse conceito, que não é um conceito correto, já que se caiu por terra há muito tempo. A gente tem estudos de qualidade metodológica excepcionais que não conseguem fazer correlação de maneira nenhuma entre uma determinada postura e algum tipo de dor. Então, para você saber qual é a melhor postura, ou se a sua postura está boa ou não, basta fazer o que a Karina acabou de dar de dica aí para vocês. Esteja confortável, cara. A melhor postura é aquela onde você se sente confortável para ficar. A minha postura de conforto é diferente da dela, com certeza, que é diferente da de cada um de vocês que está aqui. Então, quando a gente fala em relação à postura, primeiro ponto, não passar longos períodos na mesma postura. Eu costumo dizer que a melhor postura é a próxima, então bom é você se movimentar, certo? De todas as dicas que a Karina deu, ela em momento nenhum falou que você tinha que ser um robô no seu posto de trabalho. A intenção não é essa. A intenção é adaptar aquilo para se encaixar no seu conforto. Então, isso é uma coisa que tem que ficar clara, porque existe também um contraponto. Isso é a metade do nosso probleminha. A outra metade é melhorar e adaptar a pessoa para o posto de trabalho. É uma via de duas mãos. Então, para você estar bem adaptado para o seu posto de trabalho, primeiro de tudo, tem que praticar atividade física. Não tem como. Existe uma coisa chamada capacidade e demanda. São duas coisas que têm uma relação muito próxima uma com a outra. Se você está muito tempo na mesma postura e o teu corpo não tem capacidade para suportar aquilo dali, isso vai doer. Vai dar dor na coluna, vai dar dor no pescoço, vai dar dor na lombar, no quadril, no joelho, onde aumentar mais a sobrecarga mecânica, biomecanicamente falando, um desajuste aqui leva a um desarranjo acular. Então, o que a gente precisa fazer pratiquem atividade física, separem um tempo do dia de vocês para fazer uma caminhada, procurem não ficar períodos prolongados sentado, tá? Levantem, uma dica que eu sempre dou para todos os meus pacientes, isso vale não só para quem trabalha de home office, mas para quem é concurseiro, passa muito tempo sentado estudando, mesma coisa. Jamais traga uma garrafa d'água para a mesa de vocês. Primeiro que não vai contribuir em nada do trabalho que vocês têm para realizar. A Karina já deixou isso claro aí nas primeiras falas dela. E outra, é um motivo a mais para você colocar seu relógio para bipar de hora em hora e você ter que levantar aí para a geladeira. Porque isso faz com que você mude de postura, faz com que o seu corpo experimente outras posturas, ficar em pé, de sentado para de pé, faz com que o corpo continue promovendo circulação sanguínea, ou seja, evita que você fique com os tornozelos inchados, evita que você fique com as pernas inchadas. Isso vai fazer também com que o seu corpo ele produza mais líquido intraarticular, ou seja, não vai deixar a tua articulação ficar ressecada, que é uma das coisas que o imobilismo faz, né? Deixar a nossa articulação ressecada, porque ela só produz líquido a partir do momento que ela se movimenta. Então, se ela está muito tempo parada, te dá um risco maior de quando você for levantar, você sentir aquela pontadinha no quadril, aquela pontadinha no joelho, aquela pontadinha no lombar, na lombar. Segundo, que quando você faz isso, quando você alterna posturas com frequência, você não torna os seus músculos rígidos. E isso é um grande problema, porque as pessoas confundem estabilidade com rigidez. Estabilidade é a capacidade de manter a posição apesar de perturbações. Essa perturbação pode ser virar na cadeira para pegar um objeto e vice-versa.
A rigidez é uma coisa muito ruim, porque ela limita. Quando o músculo está rígido, ele não permite que o movimento aconteça. É como se ele fosse uma pedra, um pedaço de pau. Se algo bater ali, entrar em choque com ele, qualquer coisa perturbar, ele não vai conseguir ter uma deformidade elástica para lidar com aquilo dali. Ou ele segura tudo na pancada, ou ele quebra. E quando a gente está falando, tipo, já que a gente está falando de músculo, músculo não quebra, mas ele vai doer, porque vai ter rompimento de fibra, ele vai espasmar, ele vai se tornar cada vez mais rígido. E muitas vezes é por isso que a coluna da gente dói. Ter muito cuidado também com a questão do sobrepeso. Isso a atividade física ajuda. Isso é uma conta matemática básica. Se o seu corpo tem X quilos para suportar durante muito tempo, ele vai lidar com isso de um jeito. Se ele tem 3x quilos para lidar com aquilo ali na mesma quantidade de tempo, ele vai suportar durante menos tempo, certo? Então, se preocupem com a alimentação de vocês também. Quem passa muito tempo parado, trabalhando durante muito tempo sentado, metaboliza menos, queima menos caloria. E queimar caloria é importante, porque isso vai manter o teu metabolismo funcionando dentro de uma quantidade boa, certo? Ele vai metabolizar dentro de um ritmo legal, ele não vai acumular gordura, ele não vai perder massa muscular, então você também precisa se alimentar bem. Tenha horas de sono regulares. Não é porque você está em casa, que você está trabalhando de casa, que vocês... Isso, perfeito, James. Rompimento de fibra é o que a gente chama de músculo aberto. O músculo abriu, a fibra rompeu, ela se desconectou. Ela fez isso aqui, a fibra muscular é aqui e ela abre, tá? Ela perde a continuidade dela. Quando você está em casa, a gente tende a pensar, pô, amanhã eu posso dormir um pouquinho mais, eu trabalho em casa, não vou ter que sair. O ideal, como a Karina falou, é encarar a parada como se fosse sair para um dia de trabalho normal. Então, se você acorda às 6 da manhã, às 5:30 da manhã, às 5 da manhã, continue acordando no mesmo horário. Se prepare para aquilo dali, para desempenhar aquela atividade. Se você chega de todo jeito, de qualquer jeito no seu posto de trabalho, se você vai dormir mais tarde, se você não tem uma qualidade de sono boa, aquilo dali vai implicar em muito na sua capacidade de produzir, na sua capacidade de pensar, na capacidade do seu corpo de lidar com tudo aquilo dali. Gente, a cabeça da gente, o cérebro da gente, ele é muito simples. Ele é muito simples. E existe uma coisa chamada controle motor. Nesse controle motor também está incluído o controle postural, certo? Quando você está cansado, quando você está em estado de fadiga, seja ele fadiga física ou mental, e quando você perde sono, você tem as duas coisas, a primeira coisa que você perde é o controle motor. Então, a primeira coisa que você vai perder é o controle da sua postura, certo? Postura que eu estou dizendo não é que existe uma postura certa, mas a capacidade do seu corpo se manter sentado, certo? Na postura sentada, ou na postura em pé, se você trabalha muito tempo em pé, sei lá, a segurança passa muito tempo em pé aí quando está no trabalho. Então, tudo isso é importante. Não existe postura ideal. E as nossas dores, elas podem advir de qualquer um desses fatores, porque a dor é uma coisa multifatorial. Não é um ponto só, não é só a cadeira que vai te fazer mal, não é só ficar sentado muito tempo, não é só ficar sem dormir, não é só ficar sem comer direito, não é só ficar sem atividade física. É um conjunto de tudo isso. Então, se você não tem esse conjunto bem ajustado, são muitos fatores que a gente precisa fazer, precisa lidar. Se você não tem esse conjunto muito bem ajustado, vai desandar tudo. Por que que tudo desanda? Imagine o corpo de vocês como se ele fosse um relógio. Um relógio, para ele funcionar e marcar a hora certa, ele precisa que todas as engrenagens dele, das menores até as maiores, estejam funcionando e intrincadas umas nas outras da maneira perfeita. O nosso corpo acontece a mesma coisa. Se alguma das engrenagens ou algum dos fatores que a gente leva em consideração na hora de analisar a dor, ela não está funcionando direito, ela está mais enferrujada, ou ela está com o tempo de resposta alterado, isso vai impedir que as outras engrenagens funcionem de maneira correta. Vai sobrecarregar em algum ponto. Alguma mola vai ficar mais tensionada, algum parafuso vai ficar mais apertado e outro vai folgar, certo? Então, quando vocês pensarem na questão do ambiente de trabalho de vocês, vocês têm que ter esse tipo de coisa em mente. Não é só ajustar o ambiente de trabalho. Você pode ter a melhor cadeira, você pode ter a melhor mesa, você pode ter
seguir todas as normas que a Karina citou para vocês irem e voltando a isso. Se vocês não cuidarem do corpo de vocês, não vai fazer diferença. E, Ricardo, vou fazer até um parêntese, né? Que a gente até conversou já sobre isso em off, que foi aquela minha questão que eu estava sentindo muita dor na região do trapézio, né? Você lembra, né? E quando eu fiz a avaliação com o fisioterapeuta aqui, foi identificado, eu tenho consciência corporal quando eu vou trabalhar, eu tenho 12 equipamentos ergonômicos, eu tenho tudo. Mas pela questão psíquica de estar mentalmente cansada, afetou diretamente no meu músculo, afetou diretamente no meu corpo. Então, por isso que é muito importante até eu validar sobre esse ponto que você pontuou agora, que não necessariamente eu posso realmente ter tudo ergonômico. Se as outras coisas não estão juntas, né, não estão em equilíbrio, realmente isso vai proporcionar essa questão de desconforto. E interessante que a questão cognitiva, para quem trabalha no home office, principalmente quem mora sozinho, né, ou que é mãe, e que tem não somente a demanda do trabalho, mas as outras demandas também, acaba também somando. A gente está falando aqui do posto de trabalho, né, para trabalhar do lado corporativo. Mas quando a gente fala dentro de casa, a gente tem outras coisas que somam também. Como pegar um balde no chão, como pegar a criança, como segurar essa criança, como você se movimenta dentro da casa, vai limpar algo em cima. Então, tudo isso vai influenciar. E também a questão mental, que teve um aumento muito grande agora, né? Pode até um pouquinho aqui do home office em si, mas teve um aumento muito grande de pessoas que tiveram, né, transtornos mentais, questões de ansiedade e outras patologias, né, e outros sintomas que vieram adviram por conta dessa questão. Porque nós, enquanto dentro do home office, o que é associado? A casa da gente é associada a conforto. É associado ao momento que a gente sai do trabalho para descansar. E aí, querendo ou não, você está no seu conforto, na sua zona de conforto, está dentro de casa, e a margem de espaço que as pessoas usam para trabalhar é infinitamente maior. Porque quando você saía do trabalho, lá no lado corporativo, você tinha um horário para bater o ponto e tinha um horário para sair. E quando você trabalha dentro de casa, você pode fazer o seu horário, mas o que as pessoas estão fazendo é extrapolando o horário. Então, ao invés de trabalharem 8 horas, as pessoas estão trabalhando 12. Ah, eu estou em casa mesmo, vou adiantar aqui as demandas para fazer amanhã. Só que as demandas de amanhã você puxa da do outro dia e assim vai. Então, por isso é importante o equilíbrio. É importante você pensar, ter sua consciência corporal e consciência mental diante do que você está fazendo. As pausas são extremamente importantes, como você falou aqui, né? A melhor postura é a próxima. Então, as pessoas, elas, dentro de casa, elas não tiveram esse... Nós não tivemos, na verdade, esse treinamento de como lidar com tudo isso. E dentro de um aspecto, de um parâmetro que a gente está vivenciando hoje, que é com o coronavírus, aumenta muito mais ainda esse medo, essa angústia, esse desconforto mental que a gente está tendo. Então, é muito importante isso que você está falando, porque associa diretamente à dor, não tem como. Se uma coisa está aqui inadequada, a outra vai ser influenciada do mesmo jeito. Isso é verdade. E eu concordo indo e voltando com você, porque a época que a gente está vivendo hoje, ela é uma época muito desafiadora. A gente está com, por mais que a gente não perceba, mas estamos com medos constantes, no meio de uma torrente de informações, que a maior parte dessas informações são informações negativas, e você acaba assimilando aquilo dali, o nível de estresse aumenta, e aí já viu, é uma cascata de coisas. Foi legal você ter tocado nesse ponto da dor no trapézio, porque foi uma das perguntas que fizeram na caixinha de pergunta hoje. Foi o que fazer para essas dores no trapézio. Eu te mandei alguns exercícios naquele dia que você comentou comigo, para você estar fazendo em casa, certo? O trapézio ele é um dos músculos que tensiona mais rápido quando você está em algum nível de estresse. E quando você está lidando com o trabalho, não só em casa, mas quem não está trabalhando em casa, tende a ter um aumento de tensão muscular nesse grupo muscular, porque você fica muito em cima do computador, não consegue relaxar, certo? Outra coisa, só um parênteses. Faz de conta que é o celular e a pessoa está digitando, que é uma coisa que é muito importante eu pontuar, né? E aí, o que, que as pessoas fazem? Hoje a gente tem a plataforma chamada WhatsApp, que as pessoas usam muito, né? Teclando, celular e tudo mais.
Mas o que está acontecendo? As pessoas estão mais tempo nessa posição e mais tempo nessa posição, porque elas acham que assim elas conseguem ouvir e digitar ao mesmo tempo. Então, nesse sentido aqui, quando você estiver usando o telefone dessa forma, tem dois modelos. Usa um fone de ouvido, mas um fone de ouvido concha, tá? Que é o mais importante, que é o que protege mais ainda a questão auditiva. Ou um headsetzinho Bluetooth, porque você consegue aqui conversar e você consegue ouvir, fazendo alternância de um lado para o outro, de tempos em tempos, dando pausas, tá? Então, isso evita esse posicionamento que gera as famosas tensões, que é o que você vai falar agora. Isso. Quando a gente tem tensão muscular exagerada, é importante que a gente tenha em mente que nem sempre só o alongamento vai resolver, tá? O alongamento, ele tem um princípio de relaxar uma fibra muscular, só que se você tá... quem tem dor a vida todinha, como é que faz? Aí, meu amigo, você vai lá, conversa comigo, marca um horário que eu converso com você lá, tá bom? Que aí já é um caso muito mais complicado. Grande Sérgio, um abraço aí, cara. Então, o que é que acontece? Às vezes, nós temos vários outros componentes para poder lidar com isso, porque se essa musculatura está num nível de espasmo muito alto, se você alongar, isso piora. É por isso que normalmente quem tem torcicolo que vai tentar mexer de algum jeito, vai tentar alongar a musculatura, piora. Porque se aquele músculo está em espasmo, na grande maioria das vezes, para poupar um movimento excessivo que está acontecendo ali, ou porque ele tem sido mantido num estado de encurtamento durante muito tempo, e a sua motricidade incorporou aquilo dali como um gesto normal, ainda que ele te cause dor, se você for lá e tentar quebrar isso de maneira repentina, ele não vai, certo? Então a gente tem algumas dicas, eu separei alguns vídeos aqui para mostrar para vocês das mais diversas situações. Eu vou até acelerar um pouco a coisa, porque a gente já está com mais de 50 minutos de live, então a gente não consegue nem ter tempo para explicar tudo. Mas... Depois abrir outra. pode ser também. Verdade. Há um tensionamento na testa também, quando passa muito tempo. Tá falando da questão de enrugar, né? Cara, e é interessante, bicho. Não é uma coisa que vai te causar cansaço, tá? Não é uma coisa que vai te causar cansaço nessa região da musculatura aqui. Essas linhas de expressão, elas são mais presentes em algumas pessoas, que eu mesmo tenho pra caralho. Mas porque eu movimento muito a sobrancelha. Então, isso ao longo do tempo acabou formando essas linhas de expressões que aí já são coisas na pele, certo? São alterações do tecido, do nosso tecido da pele, certo? Tem a aplicação de botox para melhorar isso, algumas coisas que vale a pena você fazer, independente da idade, para não deixar essas ruguinhas aqui ficarem te atrapalhando muito se isso for desconfortável para você, certo? Ricardo, mas assim, se ele faz esse tensionamento na testa e também tem a questão do olho, tá? Isso você tem que levar em consideração. Ou você está muito próximo da tela do computador, que o ideal é que você estique seu braço e a distância do seu braço é a distância ideal. Ou então você está passando um tempo exagerado na frente do computador, que aí a cada 1 hora você tem que levantar, sair e fazer, né, outras coisas e tirar esse foco desse momento que você está usando. Então, se você está com esse tensionamento associado com o olhar também, você tem que tomar muito cuidado com a questão ocular e com a questão do distanciamento certo que você está fazendo para ler, tá? Vai lá, Ricardo, apresenta um vídeo aí. Senão... Perfeito. Eduardo, não é só gente idosa que tem dor, viu? Se você soubesse a quantidade de crianças mesmo, de 14 a 16 anos, que chegam no consultório com queixas das mais variadas possíveis, você fica besta, tá? Eu vou apresentar alguns vídeos para vocês aqui, deixa eu virar a câmera, pronto. O primeiro vídeo que eu gravei para vocês é esse vídeo aqui, certo? O intuito dele é melhorar a mobilidade de algumas estruturas, certo? Que é justamente a estrutura do pescoço. Esse movimento aqui, que é um movimento de encaixar e estender o pescoço, é uma coisa que você pode fazer. Ele vai mobilizar a parte cervical, tá? Vai mexer na parte da torácica alta e ele vai começar a quebrar uma tensão excessiva. Então, é uma dica que vale a pena seguir, tá bom? Principalmente se você tem mais dor. Isso aí você vai perceber quando estiver fazendo o exercício. No encaixe, trabalhe mais para sair do encaixe. Se você tem mais dor
quando vai sair do encaixe, você trabalha mais o encaixe, certo? Rubinho, isso aí tá com muito cara de enxaqueca, viu, cara? Vale a pena você investigar direitinho, certo? Pode ser cefaleia tensional também, ou alguma cefalgia, mas tá com muita cara de enxaqueca. Esse outro vídeo é um vídeo semelhante, tá? Não é o mesmo movimento, mas é um movimento semelhante, porque aí você já está combinando o encaixe com a extensão e o desencaixe com a flexão do pescoço. Ricardo, por que no primeiro vídeo você estava fazendo para frente e para trás e aqui você está com a cabeça em diagonal? Os movimentos de todos os nossos músculos, todos os nossos movimentos, eles acontecem de maneira tridimensional, certo? Acontecem em 3 planos diferentes, frontal, sagital e transverso. Então, quando você vai executar um movimento, aquele movimento era um movimento mais básico, esse é um movimento um pouco mais avançado. Mas é legal você fazer também. Se você está com dor para extensão, tenta desencaixar e fazer essa flexão olhando para o joelho e tenta fazer, se você sente dor com o pescoço mais baixo, você tenta fazer esse encaixe e fazer a extensão também afastando o queixo do joelho. Tá? Isso vai te ajudar muito. Outros exercícios que eu passei para vocês, tá? Esse exercício aqui é fenomenal para você trabalhar a parte de extensão da coluna e principalmente, como é, Karina? Não, que eu tô só agradecendo aqui a Lu, tá passando. Desculpa. É excelente para a mobilidade torácica. Então, sempre pensando nos 3 planos, você vai fazer esse movimento também na diagonal. Abraçou a cabeça e leva para trás. Isso também é muito bom para quem tem déficit de amplitude no ombro, porque se o seu déficit de amplitude no ombro, que pode estar te gerando uma dor no ombro, for uma limitação de movimento da coluna torácica, isso vai desbloquear pra caramba bem rápido, tá? Então também é uma dica que vale a pena seguir. Todos os meus pacientes de ombro eu costumo passar esse exercício para fazer em casa, porque ele melhora muito. Normalmente o cara que tem dor no ombro ele tem uma restrição torácica muito grande. E a tarefinha de casa é importante, tá? Esse outro exercício aqui, exato. Esse outro exercício aqui, você só vai descer na direção do seu pé. Percebam que o movimento ele começa primeiro pela cabeça e pelo pescoço. Primeiro, você vai olhar para o joelho e aí você desce. Quando você volta, o movimento volta da lombar para cima e o pescoço só volta por último. Porque aí você está respeitando as curvas fisiológicas e o movimento corretinho da coluna, certo? Então você pode fazer isso para os 2 lados, não precisa fazer para um lado só, certo? É um movimento que, se você estiver sentindo dor na coluna, é bom você começar com ele de maneira gradual, a exposição ela tem que ser gradual, então vai fazendo ele devagarzinho, vai até onde você consegue fazer, e aí depois você vai aumentando a amplitude até fazer tudo, tá? E, por fim, o último exercício que eu separei aqui para vocês é um exercício que é o sentar e levantar, mas com uma diferença. Quando você senta, quando você levantar, você vai subir os braços e não o tronco. Por que eu estou pedindo para você fazer isso? Quando você joga os braços para trás, você faz uma flexão de ombro maior, automaticamente você melhora a extensão da sua coluna vertebral. Então aqui a gente está usando o membro superior para aumentar o arco de movimento da coluna para a extensão. Isso vale muito a pena quando você tem dor lombar, certo? Tem um exercício também que eu gravei, não sei por que cargas d'água ele não veio para cá, certo? Mas é um exercício para você fazer uma básculazinha de pelve, ou seja, você vai tracionar a pelve para trás, ó, estão vendo o mouse aqui, né? Você vai estar sentado lá direitinho, você vai jogar a pelve para cá, como se fosse esconder o bumbum na cadeira, e depois você vai empinar o bumbum na cadeira. É um movimento excelente para ir desbloqueando essa dor na lombar. Também não precisa ser feito de maneira excessiva ou de maneira completa num primeiro momento. Você pode fazer nessa exposição gradual, mas também é uma coisa que vale a pena fazer. Beleza? Karina, a gente... pode falar. Esse movimento aí é um movimento que a gente faz para poder explicar como sentar na cadeira, certo? A gente joga o bumbum para trás, depois leva para frente para eles poderem sentir que eles estão sentando na posição correta. Isso, é um movimento que a gente chama de sculpting, né? Que ele é altamente necessário para você se deslocar da parte de trás para a parte da frente da cadeira.
É um movimento que pouca gente consegue fazer e, curiosamente, todos os pacientes que têm dor lombar eles vão sentir dor nesse movimento, porque a estabilidade dinâmica da região ela fica muito comprometida, porque é um excesso de espasmos. Então, o cérebro acha que todo movimento é prejudicial. E como ele não tem uma estabilidade muito boa para lidar com aquilo dali, todo e qualquer movimento, ou em flexão excessiva, ou em extensão excessiva, eles vão acabar prejudicando. E aqui vale a pena a gente ressaltar uma coisa que não pode deixar de ser dita. Dor na coluna, sempre existe uma coisa chamada direção preferencial. Então, a sua dor ela vai tender para aliviar ou em flexão ou em extensão. Então, se a sua dor alivia para flexão, começa com movimentos de flexão. Faz essa exposição gradual para a flexão. Quando a flexão estiver ok, você começa a tentar fazer a extensão, tá? E vice-versa. Se a sua dor ela melhora em extensão, então você começa a fazer essa extensão e depois você vai tentando fazer a flexão direitinho. E engraçado também que esse movimento de sculpting da pelve é um movimento onde as pessoas fazem muito e sentem muita dor quando estão sentados, porque tem mania de sentar em cima do sacro e não em cima dos isquios. Então ela quebra a curvatura ali natural da coluna, joga a coluna de uma lordose natural para uma cifose, que é um movimento que ela não precisa fazer ali na região da lombar, e isso daí começa a gerar sobrecarga, pode te levar a protusão discal e isso te trazer outros componentes mecânicos que vão interferir muito para a sua piora. Diz aí, Karine. Quando a gente vai fazer o teste, né, para as pessoas sentarem, eu sempre pego a mão, mando todo mundo botar a mão no glúteo para poder sentir, para poder sentar. Porque é justamente isso, as pessoas sentam errado, né? E aí acabam sentando de modo errado e tem essa sobrecarga. Então, eu sempre peço às pessoas posicionarem a mão. Quando sentirem, aí elas podem sentar. Aí elas fazem um movimento de tirada, né? Tiram pelas laterais e sentam corretamente. Nunca mais tinha falado sobre isso. Vou lembrar quando for falar nas palestras. É bom, uma coisa que vale a pena. Vale a pena pra caramba. Karina, a gente já tá passando de uma hora aqui. Dicas finais aí que você pode dar pra galera. Bom, as dicas finais, né, é que você primeiro organize o seu espaço para que você for trabalhar, determine um local específico e faça as adaptações. Se você não pode comprar, né, tudo adequadamente, ergonomicamente falando, você faça as adaptações que eu pontuei. Quem chegou agora, assiste depois um pedacinho da live que o Ricardo vai deixar salvo, para você entender mais ou menos como é que você pode fazer as adaptações com as coisas que você tem em casa, tá? E aí, quem está assistindo, que quiser saber como comprar uma cadeira, no meu perfil tem lá um linkzinho, você entra, você se cadastra e eu te mando um e-book de como comprar essa cadeira. E aí você compra com mais facilidade, tá bom? Acho que é isso, e agradecer, né, pelo convite. Foi muito bom, acredito que a gente tinha mais coisas para falar, mas o tempo não vai nos permitir. Depois a gente marca outra. Tem que marcar outra, porque é coisa pra caramba. Tem muita coisa pra gente discutir. E quanto mais a gente vai falando, mais vai aparecendo assunto, a gente vai lembrando de uma coisinha de outra, e aí, se deixar, a gente amanhece um dia aqui discutindo esse assunto. Gente, eu queria até fazer um pedido para vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer assunto que seja, fala pra gente, manda um direct. Pô, Ricardo, Karine, eu quero que vocês falem sobre dor não sei aonde, ou o que é que eu posso fazer em relação a isso ou aquilo, que a gente vai postando, a gente vai jogando em stories, em feed e tudo mais, e vai desenrolando a parada para vocês. De resto, eu queria agradecer a você demais pela contribuição que você deu hoje, foi fantástico. Aprendi pra caramba, acho que todo mundo aí saiu com grande parte das dúvidas sanadas, né? Como melhorar dentro de toda essa questão. Agradecer também a todo mundo que está assistindo, todo mundo que participou, certo? E espero que haja mais oportunidades, tá? Que a gente possa se encontrar mais vezes para discutir essas coisas. A parceria tá aí, Ricardo. Vai dar certo, vai dar certo. Tá desenrolado, né? Mais insights na minha cabeça com esses movimentos. Mais insights aqui. Muito bom, muito bom. Excelente. Pois até a próxima, viu? Tchauzinho, gente. Boa noite.